Olá, amados, graça e paz, em mais um dia na perseverança, buscando sempre a perfeita e agradável vontade da qual o nosso Senhor é aquele que tem planos de nos fazer sempre prosperar e não de causar dano algum. Mas aquele que rejeita a instrução daquele que é do alto, ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Todo aquele que rejeita a instrução do alto, a palavra está escrito: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, aonde dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Aonde há mais esperança para aqueles que perseveram dia após dia, com temor, que é o princípio da sabedoria, aonde a palavra nos ensina que, ainda que um pecador viva muitos anos acumulando seus muitos crimes e não vem logo a punição, há mais esperança para aqueles que andam na devida obediência, segundo aquele que é o elo da perfeição, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, mas aqueles que estão como ramos da videira verdadeira estão sempre recebendo as suas virtudes, adicionando as suas virtudes à nossa fé, aonde através do exercício constante se alcança o discernimento em discernir entre o bem e o mal. Rejeitar sempre o mal, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, aborrecendo toda maledicência, perseverando segundo o elo da perfeição. Muitos com falso discurso, da qual Jesus já dizia na época daqueles sacerdotes terrenos: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é como um sepulcro caiado? Porque perseveravam segundo as maledicências, aqueles que a palavra já nos diz: nos últimos dias muitos iriam mandar matar alguns, achando que estavam prestando um culto a Deus. Devido ao coração perverso, embrutecido, segundo as iras, as discussões, as ambições egoístas, porque aquele que está segundo o objetivo do alto, ele está, a palavra diz, a ambição daqueles que são capacitados segundo o justo, o único justo, o elo da perfeição, é em prol de muitos. Já aqueles que estão nas ambições egoístas estão pensando somente em si, aonde a palavra diz que o seu Deus é o seu próprio umbigo. Aqueles que não cumprem o amor ao próximo como a ti mesmo, porque se não tem zelo pela sua própria alma, como pode ter zelo pela alma do próximo? Aonde estão sempre amantes do mundo, e amando aquilo que há no mundo, presunçosos, aqueles que justificam a si mesmos. Jesus já dizia, quando o Verbo se fez carne, antes dele ascender novamente nas regiões celestiais: vós sois aqueles que justificam a si mesmos, que buscam honra e glórias de homens. E nos dá o exemplo que ele negava todo tipo de honra e glória de homens, aonde, quando diziam, seja os governantes, ou mesmo os sacerdotes, tu és o rei, e ele dizia: tu o dizes. Porque aquele que está segundo o seu espírito glorifica sempre o seu espírito, está sempre diminuindo e permitindo com que ele cresça em nós, mesmo porque é necessário que o Espírito sempre nos encha da sua presença, primeiramente para salvar a nossa alma, onde perseveramos aquilo que se acompanhará a nossa alma para o tribunal de Cristo, as obras de justiça que só são possíveis através dele, que ele produz em nós, juntamente com a fé
aonde deve ser no único mediador entre Deus e os homens. Um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo que o sangue dos bodes, aonde se até mesmo pelo sangue dos animais, até que se completasse aquele alto preço ali na cruz do madeiro, o povo era purificado pelos seus pecados, quanto mais agora pelo sangue carmesim, que nos purifica e nos santifica, a palavra que é a água transformada no vinho novo, do qual ele já dizia ali os discípulos: por esta palavra que vos tenho proclamado, vós já estáis purificados e santificados, mas nem todos, porque ele purifica e santifica aquele do qual ele conhece a intenção do coração. Lembrai-vos de Judas o Iscariote, do qual ele dizia: não chamei eu vós 12, um de vós é um diabo. Ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Lembrai-vos que, assim como ele permitiu que lhe retirasse o espírito de Saul e lhe concedeu um outro espírito a atormentá-lo, tudo ele opera e executa aonde o espírito do erro, do engano, tudo um espírito de como um entorpecimento para que creem em suas mentiras, acumulem mais ainda a iniquidade, e no devido tempo vem sobre eles a colheita segundo as suas próprias iniquidades. E após a primeira morte, a segunda morte, onde ele dirá a muitos malditos: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade, aonde nada passa desapercebido do seu atento olhar, aonde ele não vê exteriormente como o homem vê. Lembrai-vos que quando o profeta Samuel vai ungir Davi como rei, quando o profeta olhou os outros filhos de Jessé, ele dizia: estes já os reprovei, não vejo segundo o homem vê. Por isso sondamos a intenção da mente e do coração em espírito e em verdade, e apresentamos as nossas orações todos os dias diante daqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, Cristo Jesus, aonde advertimos sempre em espírito e em verdade há muito tempo, e aqueles que, ao invés de acatar as advertências que são segundo o Espírito, zombavam daqueles que anunciavam em espírito e em verdade, a ponto de não haver mais remédio, porque se o encantador de serpente permitir com que uma delas o morda, em vão aquele que encanta as serpentes. São atingidos pelo seu próprio veneno mortal, aonde o Senhor está a galardoar em mais um dia, segundo as atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, porque dele não se permite zombar. Por isso, contemplai quão grande livramento para alguns, como repentina destruição para outros, e aqueles que ainda não conhecem essa verdade, busquem. O Senhor concede liberadamente a sabedoria do alto, agrada aqueles que buscam a devida sabedoria dia após dia, mas para aplicá-la não somente em palavras, mas também em ações. Sejais ouvintes e praticantes, assim nos ensina o nosso Senhor, porque todo aquele que persevera como ouvinte e praticante é o exercício constante da fé no autor e consumador, da onde se alcança um alimento sólido, uma estatura mediana, daquele que tudo opera e executa, aquele que é a plenitude do Deus Altíssimo, aonde feito um pouco menor que os anjos, se tornou uma aliança superior, mediador não somente entre os Deus e os homens, mas também até mesmo entre os anjos, e os anjos o glorifica a todo momento. E ele disse: não desprezeis um destes pequeninos que creem em mim, porque os seus anjos estão atualmente diante da sua face,
quando aqui ele estava como o Verbo que se fez carne antes da ressurreição,